hoje nós estamos encerrando o ciclo Arte de Colecionar e com o módulo a Galerias de Arte. Eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome do Conselho, que está ajudando a promover esse ciclo, e da Casa Museu Eva Clabin, a presença de todos aqueles que têm nos acompanhado ao longo dessa série de 4 encontros. Hoje, o módulo é um módulo de galeria, e as pessoas que vão participar vai ser a Márcia Barroso do Amaral, da Márcia Barroso do Amaral Galeria de Arte, o Max Perlingeiro, da Pinacotec Cultural, e Silvia Sintra, da Galeria Silvia Sintra, mais Box 4. E a pessoa que vai mediar vai ser a Marion Strecker, que é jornalista e crítica de arte. E, então, agora eu passo a palavra para ela. Muito obrigada, Márcio. Então, agradeço a presença de todos. A gente vai, então, dar início à 4ª mesa do ciclo A Arte de Colecionar, organizado pela Jenny Nissenbaum e pelo Márcio Doctors. Então, eu vou rapidamente apresentar os nossos galeristas da noite. A Márcia Barroso do Amaral, ela fez a Escola de Belas Artes e cursos de arte no MAN, tem um extenso currículo como pintora, realizou muitas exposições individuais entre 1966 e 1986, e obras suas fazem parte de importantes coleções, como a de Gilberto Chateaubriand. Em 1974, ela fundou, com os também artistas Ana Letícia, Teresa Miranda e Aloísio Magalhães, a Galeria Gravura Brasileira, dedicada a obras múltiplas. Nos anos 80, a galeria ganhou o seu nome e está sob a sua direção até hoje no Cassino Atlântico, em Copacabana. Mais recentemente, ela se envolveu no projeto da Ama Franz, Associação de Amigos de Franz Kreiberg, recém-criada, e da qual ouviremos ela falar daqui a pouco. Max Perlingeiro é editor, curador e empresário do setor artístico. Dirige a Pinacotec Cultural, fundada em 1979, no Rio de Janeiro, e especializada no planejamento e na produção de exposições e livros sobre a história da arte no Brasil. O grupo possui 3 galerias: a Multiarte, aberta em Fortaleza, em 87, a Pinacotec Cultural, aberta no Rio, em 79, e que funciona desde 94 num lindo casarão em Botafogo, e a Pinacotec São Paulo, aberta em 2002. Max atua também em catalogação, gestão e administração de coleções de arte, além de ser membro do Conselho de Instituições Culturais. Emprestou seu expertise para as coleções Roberto Marinho e Ayrton Queiroz, entre outras. Silvia Sintra, logo à minha direita, é formada em História, estudou importação e exportação de açúcar em Londres, antes de voltar ao Brasil e começar a trabalhar numa galeria de arte em Ipanema. Atuou como art advisor para grandes empresas, tornou-se representante da obra de Amílcar de Castro e abriu sua própria galeria nos anos 90, onde trabalha com artistas como Nelson Lerner, Iole de Freitas, Ana Maria Tavares e Sebastião Salgado. Em 1910, fundiu-se com o Box 4, uma galeria fundada em 2006 por Juliana Sintra, sua filha, voltada para novos artistas, como Cíntia Marcelli, Chiara Banfi, Laércio Redondo e Márcios Galan. Nosso encontro está previsto para durar hoje uma hora e meia, e a gente vai conversar, então, sobre a carreira desses galeristas, em particular, sobre o trabalho na formação de coleções de arte. Na última meia hora, a gente vai, então, abrir a conversa para perguntas do público. Então, para começar pelo começo, eu vou pedir que cada um de vocês conte para a gente o que levou vocês a trabalhar com arte. Silvia, você gostaria de começar? Eu, primeiro? Bom, eu acho que não existia faculdade para marchand, né? Nos anos 70. Nem hoje. Nem hoje, né? Hoje o pessoal faz administração de empresa, né? Porque fala-se pouco de arte, né? Mais de burocracia. Mas, enfim, eu
voltei para o Brasil, eu fui estudar em Londres exportação e importação e o meu pai me disse, vai fazer antes dos museus, faz os workshops dos museus. Na Tate, enfim, nos museus principais de Londres, que tem sempre esse tipo de coisa, para você treinar o teu inglês para o curso. E aí eu fiquei fazendo esses cursos 6 meses e descobri que eu jamais poderia cuidar de açúcar. Então, eu comecei... Houve um breve momento que eu pensei em ser artista. E depois eu vi que eu sou muito proativa para ficar no ateliê, pensando, estudando. E provavelmente seria uma artista medíocre, porque não ia ter saco para ficar ali naquela empreitada. E aí eu voltei para o Brasil, me convidaram para trabalhar numa galeria que eu acho que ninguém aqui deve lembrar, que é a Galeria Grafite. Você lembra, né? Pois é. Na Praça da Paz. Na Praça da Paz. E aí dali a galeria fechou, eu me casei, tive filho e tal, e aí eu comecei a fazer uma coisa mais devagar, estava se usando na época os arquitetos fazerem escritórios lindos na cidade, como se parecesse com a casa da gente. Então, era cheio de divisórias, salas de estar, eram muito bonitos os bancos. Eu me lembro da IBM, que eram escritórios fabulosos. E aí eu fui contratada para fazer vários desses prédios e humanizar, colocando obra de arte, né? E daí começou um pouco. Eu vendia muita gravura para os arquitetos que pediam, e foi assim durante um bom tempo, até os artistas começarem a me cobrar, abrir uma galeria. Eu abri a galeria no final dos anos 80, a primeira exposição foi o Amilcar de Castro. Ninguém nem sabia o que eram aquelas esculturas de ferro do Amilcar. Não tinha mercado, vocês se lembram, né? Então, e foi aí que eu comecei, e depois a gente foi crescendo, crescendo. Hoje a gente já tem uma galeria bonita, bacana, faz feira internacional. E até hoje é o meu cup of tea, assim, eu amo o que eu faço. Max, você gostaria de contar como você primeiro se relacionou com o mercado de arte? Quantos anos você tinha? O que 16. você foi fazer? Não era criança, comecei a trabalhar com 13. Um dia eu fui convidado para fazer um trabalho part-time numa galeria de arte, onde eu não tinha o menor contato com arte de espécie alguma. E tive a sorte dessa galeria ser a Petite Galerie do Franco Terranova. E isso dezembro de 1966. Nessa época, a Petite Galerie fazia uma venda de Natal, 10 vezes sem juros. Um dos meus primeiros clientes chamava-se Francisco Buarque de Holanda e Marieta Severo, e compraram comigo um voo. E uma coisa que eu lembro bem, primeiro era guardar o nome dos artistas. Krasger, para mim, era um problema, era Krajota Seberi, porque senão era muito difícil. Imagina, você não tinha o menor contato, você se vê. Outra coisa, eu nunca vendia nada. Cheguei naquele ambiente, achei interessante, e passou o Natal, o Franco Terranova me convida para mim ser assistente dele, continuar. E nesse momento eu estava fazendo pré-vestibular para engenharia. Eu disse, não, penso em fazer a minha faculdade de engenharia. Ele falou, não, mas você faça o seu horário. Tudo bem. Meu primeiro grande trabalho foi a catalogação de toda a coleção Adalgisa Zaneri. Eram próximo de 600 trabalhos dos Maionese. E isso, na época, o Franco Terranova estava comprando esse acervo junto com um dos maiores marchands brasileiros, chamado José Bacaro, que tinha uma grande galeria em São Paulo, e Benjamin Steiner. E a minha função era abrir aquelas caixas com quase que milhares de obras dos Maioneri. Desenhos, gravuras, eu lembro que pintura tinha umas 18, 20 pinturas. E esse foi o meu primeiro grande desafio, né?
Aí eu comecei a ler manuais de catalogação, daquele feito pelo Museu Nacional de Belas Artes, muito incipiente. E até em função disso, nos anos 90, eu editei um dicionário de termos de arte, junto com um economista, e foi, enfim, é um grande sucesso até hoje. Fiz a faculdade, fiz 2 engenharias, eu sou engenheiro químico, sou engenheiro de segurança. A primeira turma de engenharia de segurança foi a minha turma. E no dia que eu me formei, eu tinha um convite da Johnson para ir para São José dos Campos, baseado num estágio que eu tinha feito, e não parei de trabalhar na Petite Galerie, diga-se de passagem. Aí o Franco saiu da Praça General Osório, veio para a Rua Barão da Torre, Thomas Kohn abriu a galeria dele em 83 em frente, e era uma convivência extraordinária. Imagina, eu fui criado, eu criei meus dentes em contato com inúmeros artistas, tive o privilégio de conhecer de Cavalcante, Tarsila, Volpe, enfim, todos eles, conhecer e conviver. Isso era uma coisa interessante. E trabalhei com o Franco até 1978, e em 79 eu montei a minha primeira galeria na Rua das Palmeiras 19. E em 1987 eu comprei a casa de São Clemente. Foi o meu primeiro grande desafio, era comprar uma casa. E o segundo grande desafio era arranjar dinheiro para restaurar a casa, que era uma casa tombada, mas um desafio muito grande. Deu certo, trabalhamos muito, somos uma empresa familiar, inauguramos a casa, vocês devem lembrar, em 1994, com a coleção Lint, que era a coleção Cultura Inglesa, e que infelizmente foi desfeita 4, 5 anos depois, e hoje pertence ao Instituto Ricardo Brenan. Daí em diante, a gente pensou em expandir os nossos domínios, né? Primeiro, em 87, abrimos Fortaleza, que fez agora 32 anos, e em 2002, o meu maior desafio, que eu sempre rejeitei, para abrir São Paulo. Eu sempre, enfim, eu gostava de estar em São Paulo um pouco como turista. Estar em São Paulo profissionalmente, para mim, era um grande problema, não sei, alguma coisa. E abrimos a Pinacoteca São Paulo em 2002 e deu certo. Quer dizer, hoje, os meus filhos cresceram, o Max hoje está em São Paulo, Vitor e a minha mulher Beatriz em Fortaleza, minhas filhas no Rio, Camila, que toma conta da nossa editora, e a Mariana, a minha filha, que administra os 3 negócios. E o meu irmão Ivan, que é o meu grande produtor de todas essas loucuras que a gente faz. Fizemos algumas exposições internacionais interessantes, 85, coleção Roberto Marinho, Paço Imperial, 87, coleção Roberto Marinho, na Argentina, 89 em Portugal, ano retrasado a exposição Luiz Paulo Montenegro abriu uma grande exposição em Madrid, fizemos uma exposição extraordinária de Portinari em Londres, que conseguimos modificar um pouco a cabeça de um público que pela primeira vez estava vendo um artista que eles não tinham o menor conhecimento. Quer dizer, você levar um Portinari dramático, social para Londres, não tinha sentido. Então levamos a infância de Portinari. E essa exposição teve uma repercussão internacional incrível. E nessa época o educativo do Projeto Portinari fez um trabalho também muito bom junto às escolas próximas do bairro de Mayfair, onde ficava essa galeria, onde foi feita essa nossa exposição. E durante algum tempo eu acabei me especializando em gestão de coleções. Hoje a Pinacoteca administra
talvez as 20 mais expressivas coleções de arte brasileira. E o meu tempo ele é administrado por horas. 3 horas da manhã eu me dedico a um assunto, 3 horas seguinte a outro, 3 horas... O que significa administrar uma coleção? Administrar uma coleção, ótima pergunta. É você ser alma do colecionador. A única coisa que eu não interfiro é na parte comercial. O colecionador compra o que quer, paga o que ele quer. A minha intenção é exatamente cuidar do patrimônio dele. Você não sugere o que ele deve comprar? Absolutamente nada, porque aí haverá um conflito de interesse. Tanto que as coleções que eu administro, eu não vendo. Alguns ainda brigam comigo, que eu disse, se você quiser fazer algum negócio, tem meus filhos. Vá procurá-los, porque se eu tenho as vísceras do negócio, eu poderia me aproveitar dessa informação e, tanto que no meu contrato de trabalho, tem lá a última cláusula, diz, para não haver conflito de interesse, você não compra nunca mais nada comigo. E eu não interfiro em absolutamente nada. Agora, essa gestão é trabalhosa. Todas as grandes exposições que são feitas no Brasil ou no exterior, todo o pedido de empréstimo é cuidado pela Pinacotec, e hoje nós temos uma equipe muito bacana. Então, administrar significa catalogar, é isso? Catalogar, segurar, conservar. O colecionador tem um péssimo hábito de modificar suas obras. E você anda um pouco atrás dele, né? Como assim modificar as obras? Tira uma obra do Rio, leva para São Paulo, tira de São Paulo, leva para Londres, sai de Londres, traz para São Paulo, e você tem uma apólice de seguros onde você precisa estar com aquilo update. E num determinado momento eu desisti de cobrar. E aí eu crio canais de comunicação com a casa, quer dizer, quando eu digo eu, a Pinacotec, né? A gente cria canais de comunicação com a casa e com o escritório. E durante todo o tempo nós somos alimentados de informação. Uma coisa que estava muito em segurança aos colecionadores era exatamente as minhas viagens, que são constantes. Eu viajo pelo menos 2 vezes por semana. E aí, mas como você vai viajar e aquela obra que vai chegar, como vai ser? Hoje eu não falo mais nada. Aí eu recebo às vezes um WhatsApp meia-noite, olha, amanhã, falei, tudo bem, perfeito, mas se eu me atrasar um pouco, eu estou pedindo à Bruna que chegue antes, né? E aí a coisa passa, ninguém tem nenhum tipo de estresse, e esse sistema de comunicação hoje é muito interessante. Por exemplo, é uma casa nova que surge, aí surge uma casa nova, essa casa, aí você tem toda uma quantidade de obras que serão deslocadas para essa casa. E isso funciona Rio, São Paulo e Fortaleza. Por exemplo, e a gente tem que fazer as adaptações. E dentro da minha equipe, todo mundo faz tudo. Existem os especialistas, existe aquele que eu chamo de aprendiz de especialista. Hoje eu estou treinando neto de funcionários para quando o avô se retirar, já ter alguém que tenha o mesmo tipo de cabeça. Então, é uma operação complexa. E hoje a gente está falando aí mais ou menos em torno de umas 20 mil itens. Márcia, para a gente encerrar o primeiro ciclo, minha questão na verdade, são 2 questões. Foi mais difícil ou mais fácil se tornar uma galerista sendo uma artista? E a outra questão outro dia, numa entrevista para a revista do jornal O Globo, você disse que o artista muitas vezes tem uma fragilidade e que é bom ter uma mãezona para dar um colinho. Dar colo é função do galerista? E como? Eu acho que foi difícil conciliar a criação, né, o lado artístico, e, enfim,
dirigir uma galeria. Mas hoje em dia eu confesso que eu estou meio arrependida de não ter tido De não ter força para ir adiante. na sua carreira artística, como artista. Se tiver tempo, eu volto atrás. Você não dá uma pintadinha nem no fim de semana? Não. Ou tudo ou nada. Sabe? Não tem essa. Ou eu dou o colo para os artistas, ou eu vou querer que me deem um colo. Né? Não dá. Tudo não dá. Eu gostaria que vocês contassem um pouco, o Max já começou a fazer essa apresentação, sobre a área de atuação das suas galerias. Se trabalham com arte moderna, com arte contemporânea, brasileira ou também estrangeira, se tem foco em alguma linha específica, artística, quais são os suportes usados pelos artistas com que vocês trabalham e que artistas vocês representam. Bom, eu represento artistas, alguns, como a Milka, já não são nem contemporâneos, já é um artista moderno, né? Mas eu trabalho com arte contemporânea, gosto de trabalhar com a arte contemporânea no seu mais alto requinte de inteligência, porque a troca é muito gostosa. E eu trabalho com artistas que são multimídias. A maioria pinta, outros fazem fotografia, outros trabalham com ready-made, como é o caso do Nelson Lerner. E os jovens artistas, a gente participa ativamente da produção e paga a produção. E dos artistas mais velhos, a gente divide a produção só depois da venda. Consignação, então. Não, a gente paga a produção da peça. Por Entendi. exemplo, se o artista fez uma pintura, a gente paga a moldura, o chassis, não sei o quê, e cada um é cada qual. Não tem ninguém que seja igual. A gente tem os assistentes que ajudam muito nessa parte da produção. O Nelson Lerner, por exemplo, ele está com 87 anos. É o artista que a gente tem mais pedido para empréstimos em museus do mundo. Isso dá uma trabalheira. E temos os artistas mais jovens, que a gente tem que tentar colocar nos museus, nas melhores coleções, para eles começarem a dar a arrancada deles. Então, cada um é diferente do outro. Normalmente, todos os artistas que entram para a galeria acaba virando a casa deles. A gente representa artistas há 15, 20 anos, na sua maioria, e os mais jovens há pelo menos 10. A Juliana cuida de tudo junto comigo, mas os mais jovens ela cuida mais de perto e eu, os mais antigos da casa, né? E tem essa parte de produção, que é muito burocrática, muito chata. A gente faz feiras internacionais. As coisas estão mudando, não há a frequência que era antigamente a visitação na galeria está mudando, as pessoas querem ver tudo pela internet, o que é muito difícil, porque você não está vendo ao vivo, você não está conversando sobre o que o artista pensou quando fez aquela obra. Está deixando de aproveitar a experiência do Marchand para te encaminhar, para te dar as dicas, para dizer como é que o artista pensa, aonde que ele produziu aquela obra, como é que tudo começou para ele também. Então fica aquela coisa meio a imagem na internet, o que superficializa muito o envolvimento das pessoas com a arte mesmo, né? Porque a arte também hoje em dia virou commodity. Então, você tem que entender de mercado de arte para poder dizer um pouco para o teu cliente, defender que aquilo não vai se acabar, que aquilo vai valer mais, não é? E enfim, todo dia você vai para lá construir uma Capela Sistina. Então, eu acho que a troca é muito boa. Com certos artistas eu me divirto, sou muito amiga de alguns, assim, pessoalmente, da gente se frequenta. A Ju, minha filha, deu a sorte de já começar com um olhar
Os amigos meus que viviam lá em casa eram o Tunga, o Valtércio, o Antônio Dias, entendeu? A primeira vez que ela viu o Amilcar, ela era pequenininha, ela saiu correndo para abraçar ele porque achava que ele era o Papai Noel. Então, são coisas assim que desde pequenininha ela está ali. Então, ela tem um olho que eu tenho o maior respeito por ele, porque sempre foi muito estudiosa e tudo. Então, assim, é o meu braço direito para ajudar a pensar a galeria. E por causa dela, a galeria tem um frescor, porque tem os artistas jovens e tudo que o próprio Nelson Lerner sempre disse que ele queria ser do Box 4, porque ele ama ele talvez seja o artista mais jovem da galeria, né? Apesar da idade dele. Mas cada um tem o seu jeito. Tem o Miguel Rio Branco, que é mais ranzinza, mas que é um amigo muito fiel, muito querido, está agora expondo no MoMA. Então, tem eu poderia falar de todos eles, eu não quero roubar o tempo dos meus amigos, então vocês daqui a pouco vocês vão pensando aí o que vocês querem perguntar que a gente responde. Márcia, você deixou de trabalhar exclusivamente com múltiplos já faz bastante tempo, né? Então, com o que você anda trabalhando nos últimos tempos? Olha, é mais convencional. Pintura, escultura, gravura sempre, desenho, papel. Sobre a Pinacoteca, Max, se não me engano, tem poucos artistas no site da galeria. No entanto, vocês têm 3 galerias em 3 estados diferentes do país. A Pinacoteca, na realidade, trabalha com o mercado secundário, que é um pouco diferente da Darling. Darling é a forma com que o Nelson Lerner se dirige a Silvia. Como é que você sabe? É Darling, tem vários A's, né? Então, o trabalho com o mercado secundário é um trabalho bem diferente das galerias de mercado primário. Isso significa que a maior parte dos artistas com quem você trabalha já morreram? Morreram, exatamente. Nós temos uma área de atuação que vem do século XIX ao século XXI. Quer dizer, o nosso espectro é um pouco maior. Trabalhamos com alguns artistas de mercado primário que não moram no Brasil. Um é Miquel Barceló, que é um artista espanhol, que fizemos 3 exposições dele e atuamos dentro do mercado do Miquel na América Latina, e um artista brasileiro que já mora em Paris há 30 anos, que é o Jair do Marinho, que é um escultor, pintor, fez uma grande exposição no Museu de Arte Moderna. Você teve a possibilidade de ver há uns 2 anos atrás. Então, os nossos artistas de mercado primário, Sérgio Esmeralda, que morreu há 2 anos atrás, mas nós trabalhamos com o estúdio, né? Quer dizer, então, a nossa atuação é mais uma atuação do mercado secundário. Um pouco do século XIX, hoje esse é um mercado quase inexistente, mas existe ainda um nicho de colecionadores fiel ao paisagismo, né? E os artistas modernos. Essa é a nossa área de atuação, bastante grande, né? Você poderia dar uma ideia para a gente de quanto custam mais ou menos as obras que você comercializa, que as suas galerias comercializam? As mais baratas estão em que faixa de preço? As mais caras em que faixa de preço? Só para a gente ver aqui se a gente pode pensar em comprar. Ah, não, pode. Com certeza. A arte hoje é a coisa mais extraordinária do mundo. Hoje, eu acordei 5h30 da manhã, nós estamos montando a exposição do Leonilson em São Paulo, que abre dia 9, e aí tive alguns compromissos, e foi um jovem artista, que eu também, enfim, liga, eu atendo, eu acho ótimo, né? Eles vêm, conversam, sabem que ali não é o ambiente que ele vai encontrar uma troca profissional, mas você não pode dizer que não, nem deve dizer que não. Mas o sujeito, assim, de um talento incrível, sabe? O que eu imaginava fazer em meia hora, eu fiquei conversando com ele 2 horas,
e ele tinha uma produção fantástica, produziu durante, sei lá, 20, 30 anos. Eu digo jovem porque ele é bem mais jovem do que eu. E ele falou, não, eu costumo vender as minhas obras a R$2.000, R$3.000. Aí você olha, algo de uma qualidade incrível e de um preço muito acessível. Antes eu tinha um discurso para quem dizia, quero começar a colecionar. Eu sempre dizia, compre papéis. Isso eu comecei a conversar com o Jorge Cornes há 40 anos atrás. Hoje a Mônica e o Jorge têm uma coleção extraordinária de gravuras, né, abrangendo todos os períodos, e gravuras que são garimpadas. Um economista comprando com o salário dele, ele sempre brinca, você foi a primeira pessoa que me deu crédito. Ele foi a uma exposição que eu fiz e comprou, se eu não me engano, uma gravura da Tarsila e outra coisa. Eu já nem lembro mais disso, mas ele diz isso para todo mundo. Então, arte... Pagou a prazo. Não, prazo é uma coisa quase que inerente, né? Quer dizer, eu quero comprar, mas eu não tenho à vista. Tudo bem, diz o que você quer fazer. E os artistas também se adaptam a essa modalidade. Então, existem obras, evidentemente, muito caras. Nem eu posso comprar. Agora, existem obras que são bastante acessíveis. Então, aí as feiras de arte, que o grande sucesso das feiras é exatamente as galerias emergentes. E as feiras internacionais, as grandes galerias foram enquadradas pelos donos das feiras, Silvia sabe disso, porque o mesmo preço do metro quadrado que uma galeria pequenininha paga, uma Gagosian paga. Só que eles compram 500 metros. A galeria pequenininha compra 30. Mas o preço em euro, em pounds, em sei lá, em que moeda for, a mesma coisa. Conclusão, as galerias emergentes que levavam o frescor da feira passaram a não ir. Porque você ia para uma feira, não vendia. Ia para a segunda e você já acumulava um passivo aí de uns $200.000. Fazer feira fora é muito caro. E o que aconteceu? Quando essas galerias não iam, os grandes colecionadores começaram a se ressentir, porque eles não tinham mais o que comprar. Ninguém vai mais às feiras internacionais para comprar impressionista, nem pós-impressionista, seja lá o que for. Eles iam buscar aquilo que os galeristas de mercado primário fazem, que é o olho. Vão, descobrem o artista, leva para a feira. O artista aqui no Brasil vende por R$10.000, lá vende por $10.000, e o artista começa, e a galeria trabalha em função de colocar essas obras em grandes coleções, na Flórida, na Ásia, seja lá onde for. E quando essas galerias passaram a não comparecer mais, as pessoas deixaram de ir à feira, porque não tinham o que ver. Você vai à feira para ver Monet, Manet, seja lá o que for, não, chega, não for. E aí houve um acordo nas grandes feiras internacionais que as galerias gigantes, as mega galerias, iriam subsidiar as pequenas galerias. Essas galerias que não estavam indo mais, porque não tinham como participar. E de forma que as feiras hoje é um grande veículo, é um grande espaço para você comprar obras interessantes. E de bons artistas, porque as galerias que estão na feira passaram por um comitê, esse comitê aprovou a qualidade daquilo que vai ser apresentado na feira. E na feira você tem obra de absolutamente todo tipo de $1.000 até $1 milhão, sei lá quanto. Quer dizer, então, é uma coisa possível de se comprar, evidentemente. As suas galerias fazem muitas feiras? Nós só fazemos feira no Brasil. Nós não fazemos feira internacional, que é uma questão de princípio. Sou criticado pelos meus filhos, mas, não sei, feira requer, quem faz feira internacional sabe como funciona. Ela requer uma preparação gigante. E para você manter 3 galerias com uma programação coerente, e você ainda fazer feira internacional
A Feira Internacional, no fundo, é uma grande vitrine. Evidentemente, houve um período em que se vendia tudo. Você vendia absolutamente tudo. Silvia estava falando, as visitações às feiras já não estão mais do jeito que eram. Às vezes eu vou a uma ou outra feira como observador. As galerias também, né? As pessoas estão preferindo ver pela internet. Eu conheço amigos, eu tenho amigos que fazem 20 feiras por ano. Então, tem permanentemente 2 malinhas prontas na sala. Então, há bem pouco tempo, existiam 5 feiras no ano, hoje, de repente, foi para 10. Hoje, existe 264 feiras internacionais. São as feiras e mais os satélites. Isso é uma coisa brutal. Quer dizer, antes as feiras eram Europa, 2, 3 países, Estados Unidos. Quer dizer, as feiras brasileiras são feiras bem consolidadas. A SP-Art é uma feira que existe há 15 anos. A Arte Rio, 10, 11 anos, 12 anos, já não lembro mais quanto. E que são 2 feiras muito consistentes. A Arte Rio se renovou e eu vi alguns grandes colecionadores internacionais que vieram à Arte Rio esse ano, dizendo que a Arte Rio conseguiu se reinventar num novo modelo de feira, que é um modelo que está sendo buscado no mundo. Olha só aqui como a crise, como a necessidade faz você pensar. Quer dizer, aquelas feiras de 8 galpões, você passa 4 dias para ver a feira, você não vê nada. É uma coisa muito ruim. Né? E as pessoas vão à feira para exercer o direito da compra. Então você vai lá para comprar, prospectar. Por quê? Porque o colecionador, ele é um personagem infectado. No dia que ele deixou o vírus, inoculou o vírus, acabou. Ele tem necessidade de comprar. Não vive sem. É uma coisa visceral. E é uma coisa muito bonita. Né? E, de repente, e uma grande maioria não consegue se desfazer daquilo que tem. Porque alguns colecionadores, eu estou me estendendo muito. Desculpa. Vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Mas Desculpe. olha, é uma coisa muito otimista. Isso que você está dizendo. Você também participa muita de feiras? esperança. Participo no Brasil. E gosto muito também. Até porque tem um detalhe, é muito divertido. Além de tudo isso, é divertido. Eu adoro fazer Você também é uma colecionadora? Sou. Sou. E também não me desfaço de nada. A Mas de vez em quando tem que trocar de posição. é isso. Não, a definição é perfeita. E você, Silvia? A gente fez muita feira. Mas você tem que estar com... Eu tenho, assim, uns amigos que são o meu olho financeiro. Eles falam para mim, o dólar vai para 4, hein? A gente já não aplica. Porque o que custava $100 mil passa para custar 200. Quando o dólar estava 2,50 era mais tranquilo. Você está falando do custo de produção para levar a galeria para uma feira internacional. Para fazer uma feira fora. Custa... Não, o stand aqui na Arte Rio e da SP-Art é um stand muito caro. Sim. É preço internacional. Sem dúvida. Entendeu? Só que você está no preço internacional, de uma feira internacional, você tem o hotel, você tem os restaurantes, você tem as passagens, você tem o frete, que é caríssimo, a burocracia do frete, que é mais cara ainda, o seguro, tudo mais. Mas... E o seu tempo, né? E o meu tempo. Aonde? E você está largando um nicho onde você está muito bem, não é? Se você vende, eu vendo muito bem no Rio, vendo muito bem em São Paulo, então eu estou largando tudo para uma aventura. Então você tem que fazer essa aventura ser bem portátil e para um bem público fácil. Que talvez queira pagar então, menos do que na galeria. O que a gente foi aprendendo? Que o que eles compram muito lá fora do Brasil é jovem. Então, se você vender teu stand todo, você só se paga.
porque você vai vender trabalhos em torno de $5.000, $10.000 no máximo. Eles não arriscam num artista que custa muito mais caro, porque ele tem os locais deles, que eles acompanham, eles sabem se estão, qual é a série que eles querem, a fase que eles querem, entendeu? Se vale a pena ou não, porque já viu como é que é o mercado daquele artista na própria cidade, entendeu? Então eu não vou competir, eu tenho que levar os artistas jovens. E não me interessa levar artista jovem para uma pessoa, um brasileiro, que fez uma casa em Miami, então eu tenho que levar esses trabalhos para não pagar o frete dele. Não vale a pena. Eu quero levar para botar no museu, numa coleção importante lá de fora. Isso é para isso que a gente Então, luta e gasta muito. É mais para o marketing do que para a venda. É mais para o marketing, não. É para botar o artista de cara para o mundo, o artista jovem. Os mais caros já são conhecidos. Os que eu trabalho já têm uma carreira, entre aspas, passaram pelos museus do mundo, já fizeram exposição fora, tão bem internacionalmente. Não são os top 10, como a Bia, a Beatriz, mas são os top 15. Então, está todo mundo muito feliz do jeito que está. Ninguém também quer se acabar de trabalhar, que é o que acontece numa feira, entendeu? Por exemplo, a Art Basel, que é a maior feira que a gente fazia, esse ano, pela primeira vez, a gente fez ela durante 12 anos. Esse ano a gente deixou de fazer. Porque eu comecei a descobrir que a feira estava meio decadente, não estava tão cheia. Antigamente, para você ir no banheiro, você tinha que sair meia hora antes para andar nos corredores, de tanta gente que tinha. Comecei a achar mais vazia, não sei o quê. Achei que os colecionadores que compravam da galeria da Califórnia, de Nova York, não estavam indo. Para os que eu tinha intimidade, eu liguei. Eles falaram, olha, a gente não está indo para Miami porque Miami votou no Trump. E eles odeiam o Trump. E aí eles boicotaram Miami. Olha, como é que a gente vai descobrir um negócio desse, né? E também os curadores dos maiores museus do mundo, eles vão à galeria. Hoje em dia, eles vêm, os mais jovens, ao Brasil, como vão na Turquia e tudo quanto é lugar do mundo, vão para caçar artistas, porque o próprio MoMA descobriu que comprou. Quando ele descobriu o Elliot Sica, já custava muito caro. Então, eles querem comprar, eles correm risco, eles compram 20 artistas, 30 artistas jovens por ano. Se acertar um, está perfeito. E tem um corpo de curadores estudando e tal, e eles viajam pelo mundo todo. E eu comecei a perguntar para esses curadores, quando eu encontrava com eles das feiras ou na galeria, gente, vocês vão para Miami Basel? Não, isso é Freak Fair. E a gente viu em 2 anos que aquele nosso caderno, que as primeiras folhas do primeiro dia estava cheio de curador de museu, não tenha mais. Então, estava muito assim, selfie, gente fazendo selfie no teu stand, entendeu? Pessoal mais de Miami e tal. Então, a gente deu um tempo. Esse ano, a gente resolveu não fazer. Você tem que pensar muito antecipadamente, que quando você vai ver, você está ali num buraco que não está acontecendo. Entendi. Bom, a gente gostaria de saber qual é a importância do galerista na consolidação da trajetória de um artista ou de uma linha de trabalho. Márcia, será que você podia começar contando da Ama Franz, por favor? Agora é a menina dos olhos de ouro, né? Há pouco tempo, criamos um grupo e eu estou felicíssima que eu estou vendo vários deles aqui presentes para conservar a memória do Krasber e defender a obra dele no que a gente puder. Começando por fazer o catalogue Raisonné, que vai ser uma coisa a longo prazo, que além de enorme, a obra existe em vários locais. Na França, muita coisa, Bélgica, na Inglaterra. Com colecionadores? Porque ele morou também em Paris muito tempo, então irradiou de lá. E tentar fazer o que ele queria tanto, que é o Espaço Krasber, em Nova Viçosa, no sul da Bahia, onde ele viveu anos e anos. Então,
Vamos fazer o que ele queria. Então, é preservar o lugar, torná-lo cada vez mais receptivo para o público. Exato. Uhum. E catalogar a obra. E catalogar a obra. São os pontos essenciais. E em que pé está esse trabalho? Tem muito trabalho pela frente. Muito. São quantos amigos Nós hoje? somos quantos, hein? 35. Pronto, E os amigos são principalmente colecionadores, não? Não, são pessoas ligadas à obra dele e que, de alguma maneira, além da amizade, da admiração, podem tocar esse projeto adiante. Em termos de trabalho ou em termos de financiamento do projeto? Trabalho. Muito trabalho. Além disso, em 21, ele faria 100 anos, então também temos que pensar nisso. Em 2021. 100 anos é uma data, né? Eu tenho dois o amigo que faz 100 anos também ano que vem. É importante. E entrou para a galeria um artista de 80 anos. Né? Às vezes a gente não... Acabou de entrar um jovem artista de 80 anos para a galeria, que merece estar num outro lugar com a obra dele, que é o Roberto Magalhães. Parabéns. O Roberto já tem 80? Vai fazer 80 ano que vem. É verdade. O Roberto é um artista que saiu do mercado durante 20 anos, até porque era budista. Ele é um encanto. Existenciais, claro. Ele é uma alma do outro mundo, assim, de pessoa, de totalmente fora do seu tempo. Ele não tem esse negócio de celular, ele está noutra. Ele é um cara feliz. E os colecionadores começaram a me cobrar muito. E aí eu resolvi peitar essa agora, para botar ele no lugar que ele merece no mundo. A gente vai fazer livro, vai comemorar os 80 anos dele também. Tem um amigo fazendo 100. É uma coisa que não para, gente. Se você não tiver nada escrito na tua agenda, você vai trabalhar, daquele dia você faz 10 coisas diferentes. Porque são 27 artistas que a gente representa, né? Às vezes ele liga porque quer uma geladeira. Tô aqui, não consigo comprar uma geladeira. O cara não entrega. Tá bom, vamos ver o que a gente faz. Então, tem esse colinho, né? Tem Entra a mãezona. Tem o colinho, Roberto, tem o trabalho de... Não, nem Roberto precisa de geladeira, Roberto. Aí... Tem o Nelson já não dá conta, o depósito dele é a galeria, ele saiu de todas as galerias que ele tinha no mundo, então a gente tem que cuidar de tudo, até aquela coisa assim, de editora que pediu para usar uma imagem dele num livro, é a galeria que cuida. Entendeu? Quantos funcionários você tem? Somos 10, né? Somos 10. E todo mundo é ocupadíssimo. E todo mundo rala. E quem mais? E a gente, vocês estavam falando negócio de preço, então a gente é muito cobrado, né? Meu filho quer comprar, faz favor de arrumar coisa mais barata, não sei o quê. Então, e a gente, é claro que a gente não vai vender bobagem, nem coisa que a gente não acredita. Mas a gente fez recentemente uma aquisição que eu estou adorando. Tem o Damer, que é cartunista. Ele está na Folha, ele está no Globo e ele está no Le Monde. E eu adoro, ele tem um desenho bom e ele tem a ironia toda fabulosa do cartunista. E ele fez uma exposição sobre a palavra na galeria, curada pelo Omar Salomão, que é nosso artista, filho do Oli, que é um poeta e trabalha muito com a palavra. Então nós chamamos o Omar para ele ajudar a Ju a curar. E ele trouxe artistas incríveis que usam muita palavra e tal. E nisso tudo, o Damer me encantou. E eu falei para ele, você sabia que você é artista? Ele disse, sabia. E tô de cartunista até hoje. Ainda bem que eu encontrei você. E o que a gente combinou? Ele faz os desenhos, alguns passaram já pelo Globo, outros são totalmente originais, mas a pessoa pode ter um original dele, desenhado por ele e aquarelado por ele, porque ele tem uma aquarela muito boa. Isso custa R$3.000. E é um fã na sua casa, né? Você botar uma piada dele, daquela
tá, no política, ou seja lá de que forma que ele se expressa, você tem aquela coisa para encontrar o filho e o pai vendo o pôr do sol e o pai dizendo chama Como Destruir um Pôr do Sol. Meu filho, você foi gerado num banheiro químico. Então, isso eu acho muito engraçado de você ter. Tem um ótimo também, que é esse eu comprei para mim, que eu adorei. Entrou um autor, um escritor, ele deitado assim na mesa do sofá do psiquiatra, do massagista, e chega para o massagista e diz: vamos começar pelo meu ego. Eu adorei. Eu adorei, e eu boto lá na minha sala para de vez em quando, aí, ó, olha só, você aí, entendeu? Porque artista tem vaidade, né? Então, até ele relaxar, ver que não precisa nada, que a gente já acha ele o máximo, que eu realmente acho mesmo, aí não precisa de ficar trabalhando o ego, que dá muito trabalho, né? Artista vivo é diferente, né? Porque você tá ali, né, Eu tenho, assim, a gente dá para escrever um livro dos encontros, né? Max, você fez livros que não correspondem que não necessariamente correspondem a exposições? Alguns. Ele quase fez um do Nelson, né? Fazer livro foi uma consequência, foi uma coisa muito curiosa. Quando eu montei a Pinacoteca, eu sempre tive essa paixão por livro. Quer dizer, livro para mim, quem conhece a minha casa sabe, um pequeno espaço que eu tenho lá com alguns livrinhos, né? E aí pensei em fazer uma editora de livros de arte. E o presidente do nosso sindicato era o Sérgio Lacerda. Ele era o dono da Nova Fronteira. E um dia eu fui conversar com ele, nós éramos muito amigos. Eu, um jovem aprendiz com 29 anos, e ele já bem experiente. Ele falou: olha, eu não consigo vender Sidney Sheldon, você está querendo fazer livro de arte, eu acho que você é maluco. E eu aceitei o desafio e pronto, a Pinacoteca hoje enfim, é um dos grandes orgulhos que a gente tem. E como é que você escolhe que livros fazer? Essa iniciativa é sua ou você tem demandas? Não, aí agora eu vou contar o meu segredo. Tudo que se produz é como se fosse assim um grande parto, né? Se você me perguntar o que eu vou fazer no próximo ano, eu não tenho a menor ideia. Porque nós viemos de 2 exposições, que esse ano nós elegemos a amizade como o grande mote do ano e produzimos a Estética de uma Amizade, contando a amizade de Volpe e de Bruno Jorge. E mais recente, a amizade entre Antônio Dias e Leonilson. E isso é muito difícil. Pela primeira vez, nós pegamos exposições de São Paulo, trouxemos para o Rio, que nunca fazemos. Cada galeria tem a sua exposição específica. E cada exposição, evidentemente, acompanha um livro, sempre bilíngue. E Fortaleza tem um frescor um pouco maior, mas abandonando um pouquinho o assunto do livro, pegando uma frase que a Silvia disse, um dos meus maiores encantamentos foi Flávio Schiró. Flávio Schiró eu conheço há 40 anos e nos reencontramos há 2 anos. Já fizemos um livro há 5 anos atrás dele, mas há 2 anos nos aproximamos de uma forma muito apertada, né? E aí eu passei a conviver com o Flávio Schiró, a conversar com ele, e eu sempre brinco, é meu jovem samurai de 90 anos. Né? E uma história, Flávio Schiró tem uma história, foi casado com uma mulher incrível, a Beatriz, perdeu a mulher, depois de viver com ela durante 60 anos, eu imaginei que ele fosse acabar. E há 10 dias atrás, planejamos uma exposição para fazer daqui a 2 anos. Eu não imaginava que um homem com 91 anos fizesse plano. Eu não faço plano para uma semana, para daqui a 2 anos.
E uma coisa muito curiosa, ele sempre soube de uma coleção de arte erótica que eu tenho, que é uma coisa que eu já faço há muitos anos. E ele me levou uns caderninhos assim dobrados, com um paninho, com todo cuidado. E aquilo era assim quase que uma coisa sacralizada, né? Eu não entendia muito bem, ele botou em cima da mesa. Ele falou, olha, eu sei que você tem uma coleção de arte erótica, eu queria te mostrar uns desenhos da minha juventude. Aí eu fiquei curioso, né? Eram uns caderninhos incríveis, com umas capas de couro. A hora que eu comecei a olhar, era o erotismo mais comportado que eu já vi na minha vida. Mas que não tinha absolutamente nada de erótico. Era, assim, um pouquinho sensual. Mas e ele olhava aquilo assim, de uma forma, como se estivesse envergonhado. Eu falei, Chiró, já sei, na nossa próxima exposição, vamos fazer uma sala absolutamente escura, dedicada à sua produção erótica. Mas não falei isso com ironia. Eu falei isso, inclusive, para incentivá-lo agora, aos 90 anos, reinterpretar esses desenhos. E ele topou o desafio. Quer dizer, em 2021, nós vamos abrir uma exposição no mês de maio, no Rio de Janeiro, indo para São Paulo em seguida, com uma produção de pintura que ele vai fazer entre 2020 e meados de 2021, e com isso dá a esse jovem samurai uma expectativa de vida. Você fez uma pergunta a posição do galerista junto ao artista. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando você tem essa sinergia, quando você trabalha com esse artista, quando ele busca retirar alguma coisa, veja bem, ele não tem diálogo com as pessoas, ele tem amigos, mas ele não tem ninguém próximo dele. Ele tem 2 filhos, um mora na Inglaterra, a outra mora na Suíça, ele mora sozinho numa casa em Paris. Quer dizer, essas ideias são ideias que vêm da cabeça dele, e eu alimento essas ideias de uma forma com que aquilo se torna realidade para ele. Um ser humano hoje, quando chega aos 90 anos, ele, por mais que ele esteja bem de saúde, mas ele sempre pensa naquilo que é inevitável. E o Chiró, eu acho que ele está no auge da produção artística dele. Quer dizer, um homem que trabalhou durante anos e recentemente ganhou a Ordem do Sol Nascente, que é uma ordem concedida pelo governo do Japão. Em X séculos, 5 artistas no mundo ganharam. Quer dizer, então ele está na plenitude da vida dele, fazendo plano para daqui a 2 anos. E eu disse para ele, no nosso próximo encontro, o Max vai estar presente. Porque se eu não estiver aqui, essa exposição tem que sair. Quem fala isso? Não, sei lá. Ele tem certeza que vai estar. Ele tem, né? O artista, ele fica no ateliê e ele não tem a perspectiva que a gente tem, que a gente está do outro lado do balcão. Você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, o que as pessoas estão comprando, por que elas estão comprando, ou o que é caro, o que não é caro, ou por que não é bom o momento de fazer uma retrospectiva ou uma grande exposição no museu. Você tem que estar tomando conta dele para ajudá-lo, né? Então... traçando uma estratégia comercial para a obra. Trazendo. Às vezes a gente tem reunião com certos artistas e diz, olha, esse ano você vai fazer um livro, vamos fazer uma Bienal, faz só 20 trabalhos. Não é legal agora ficar com muita sobra de trabalho. Dá uma puxadinha. Porque às vezes o artista está fazendo, está tirando muito. Então está na hora, às vezes, de respeitar... Você está falando em termos de obras que vão para o mercado, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente chega para o artista e diz assim, vem cá, você está se tocando? Ele faz, vou fazer uma exposição assim, todos os trabalhos 2 metros por 2 metros. Eu falei, você está se tocando que no Rio de Janeiro não tem pé direito alto?
Você quer vender? Para mim, tudo bem. Quer fazer uma exposição e não vender? Quer mostrar teu trabalho? Não tem problema nenhum, a gente faz. Porque todos os artistas têm um lado que a gente tem, os trabalhos mais comerciais que cabem na casa das pessoas. Mas, às vezes, ele quer fazer uma exposição de que todos os trabalhos são imensos. Não vai vender, então ele tem que saber disso. Ou então ele repensa, né, para poder entrar na casa das pessoas. As pessoas precisam de um quadro para determinados lugares, né? Ninguém tem aquele espaço monstro para botar coisas enormes. Então, aí essas outras coisas acontecem depois. A Iole de Freitas é uma artista que eu amo. Convencer um cliente de deixar a Iole começar a furar a casa dele, entrar por detrás, sair lá no jardim, que fica uma beleza. Mas ela não pode fazer uma exposição sobre isso. Isso é depois, né? Márcia, você como artista, o que você acha dessa indução do galerista na dimensão das obras? Não, eu sou contra. Ah. Tá, então é porque ninguém faz trabalho imenso, que nem... depois não tem onde guardar. Tem trabalho. Outro dia a Ana Tavares fez um trabalho que pesa 600 quilos. E você acha não que o Krasber é pequenininho? É. Super. Pequenininho. Super. Cabe num caminhão. Não. Às vezes não. Não, mas 99% não. cabe. O que está na galeria cabe. Os artistas mas tem toda da galeria uma obra. instalam. Por eles, a exposição seria uma grande instalação. Entendeu? É nessa hora que a gente chega e diz, tudo bem, mas você já está sabendo que vai vender, não vai reclamar depois. Deixa isso para fazer na sala tal, no museu tal, que daqui a 2 anos, entendeu? Tem que falar sim. Não. Então tá bom. O que você acha disso, Max? Olha, sobre isso eu tenho uma experiência. Eu fiz uma viagem a trabalho para a França. Nesse jantar estava Miquel Barceló. E uma amiga me apresentou, conversa informal. E não sei porquê dessas coisas que acontecem. Na hora de sair, ele falou para mim, você quer conhecer o meu ateliê? Ótimo. Então, pronto, amanhã, 6 horas da manhã, inverno, Paris. Perfeito, 6 horas eu estou lá. Fui, cheguei lá, já estava... ele mora num edifício, é um prédio de 4 andares, no Marais, e vimos tudo, ele ultra organizado, uma coisa incrível, o estúdio dele. Outra coisa, às 6 da manhã, estava a grande manager dele do estúdio e um assistente. E vimos o estúdio inteiro, estúdio de pintura, gravura, e de repente nós entramos numa sala, tinha um quadro branco, absolutamente branco. E ele foi assim, curto e grosso. O que você acha? Eu falei, eu gosto. Mas eu imagino esse quadro com outro formato, em formatos maiores. O que era esse quadro? Ele tem um ateliê em Palma de Maiorca. E alguns de vocês viram a exposição que eu fiz aqui no Rio, que eram monocromos, eram quadros absolutamente brancos, com movimentos da água pintados em tinta vinílica. Barceló sempre foi assim um símbolo de um artista com muita matéria, com muita cor, e eram obras brancas. E ele falou, não, eu acho que obras maiores, com mais movimento, era uma única pintura que devia ter uns 1,20 m, não era um quadro muito grande para a produção dele. Voltei para o Brasil, 6 meses depois, essa minha amiga me ligou, olha, almocei com o Miquel, ele disse que quando você vier a Paris, para você se comunicar com ele. Eu falei, eu estou em Paris. Mentira, eu estava na Rua São Clemente. Quando você recebe um convite desse, você, tudo bem, pergunta para ele o que ele quer. Eu vou ao encontro dele, peguei um avião de noite, fui para Paris, quietinho no meu hotel. Ela me liga, olha, sábado vamos almoçar juntos e vamos para o ateliê. Coisa curiosa, ele tinha feito exatamente o que eu falei.
E aí você está falando de um quadro grande, tinha um quadro de 12 metros. 12 metros eu adoraria ter parede. Que ele chamava de Moby Dick, né, que está no Museu Guggenheim de Bilbao. Então ele fez toda uma série de monocromos, que eram obras brancas, só. Cada obra pesava em torno de 60 quilos, porque ele tem uma pintura muito gorda. E então nós fizemos a exposição brasileira dele toda com obras brancas. As pessoas entravam e não entendiam. Quando você começava a narrativa, você contando a história, que aquilo é exatamente a água em movimento na areia, em Palma de Maiorca, você começava a entrar na linha de pensamento do artista. E nós tínhamos uma única sala com 2 quadros que eram grandes tomates vermelhos. E a coisa mais engraçada, dentro dessa história toda, das coisas grandes e das coisas curiosas, um colecionador, grande amigo, sempre sonhou em ter uma obra de Miquel Baccelot e comprou um quadro dele pequeno. Um dos menores quadros que tinha, que por acaso era o quadro que representava a capa do livro que nós editamos sobre ele. E a filha dele, de 8 anos, é crítica. Então, toda obra que ele compra, ele avisa a filha. E ele levou o quadro e chegou em quadro, a menininha estava sentada, ansiosa para ver o quadro. Quando ele abriu, que ela viu, não tinha figura, não tinha cor, era uma obra branca. Aí ela perguntou para ele, que horas o quadro vai chegar? Ele falou, mas o quadro é isso. Ela, para não decepcionar o pai, falou assim, é branco, né? É branco. Aí depois, quando eu fui à casa dela, e hoje é um dos quadros que ela mais gosta, tanto que fica no quarto dela. Quer dizer, então, a coisa da obra grande, da curiosidade do artista, isso, enfim, é uma das histórias que eu conto sobre essas coisas mais interessantes. Então, a gente está falando da influência do galerista, da eventual influência do galerista na produção do artista. E qual a influência, qual pode ser, ou na prática de vocês, a influência do galerista no trabalho do colecionador? Olha, eu acho que colecionador, que normalmente é apaixonado, eu tenho alguns clientes que falam para mim, eu acho que eu estou comprando você, porque você está falando de uma maneira tão apaixonada que eu estou comprando essa empolgação sua, porque tem umas coisas que a gente fica tomada, né? Então, a gente sabe, para mim é muito fácil vender a coisa que eu acredito, que eu gosto, né? Então, e eu já conheço a cabeça de vários colecionadores, o que eles gostam, eu sei quando tem uma peça que eu tenho certeza que ele vai amar. Tem uns colecionadores que a gente acaba ficando mais amiga. Geralmente é o colecionador que faz uma parceria com você, de confiança, entendeu? Não é aquele cara que chega e diz, olha aqui, dou a metade por isso aí. Eu falo, olha, então, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho, que é o dentista, você volta outro dia na galeria que a gente conversa sobre isso, eu não tenho a menor vontade de trabalhar para uma pessoa que está desprestigiando o que eu faço, ou o artista que está ali, entendeu? Então, é fácil você... Eu tenho muita facilidade de me comunicar através do que os meus artistas fazem com certas pessoas que gostam. O que gosta de fotografia, a gente sabe como é que eu convivo muito com o Miguel Rio Branco, com o Tião, o Salgado. Então, eles gostam de escutar as histórias. Imagina que outro dia eu estava lá e aconteceu isso, conta uma história e tal. Ou do Amilcar. A pessoa gosta, né, de que você conte uma historinha. O Amilcar me disse que quando ele corta e dobra, ele faz poesia no espaço. A pessoa entende a obra imediatamente. E a gente vai aprendendo, né? São 40 anos, né? Então, eu não tenho dificuldade, não, Agora, claro que o colecionador tem que fazer uma parceria com você, né? E não é colecionador quem tem 5 quadros. Porque agora todo mundo tem 5 quadros, sou colecionador, quero desconto, quero... Pô, calma, cara, você nem entrou. Vamos com calma, né? Vamos lá, né? Então,
E tem o cara que gosta de arte e que às vezes ele nem pode comprar, mas a gente dá um jeito dele ter. Entendeu? Porque ele merece. É muito chato pérolas aos porcos, né? Que falam isso. Que o cara está comprando só porque o decorador dele diz que ele tem que ter uma coisa azul. Isso é mortal. Decorador faz compras na sua... Não, mas não faz compras, mas o cliente, quando ele... Eu estou falando de gente que está começando, né? Uhum. Que muitas vezes acha que quem sabe é o decorador, não é o marchand. Né? Então você tem que e você também não pode falar mal do decorador, né? Não vai ficar arrumando inimigo. Na sua experiência, os colecionadores estão tendo curadores mais do que no passado ou não? Estão tendo. Porque se sentem mais seguros e também porque é um modismo, entendeu? Eu acho que o colecionador ele tem que ter 3 parceiros no máximo. Se gosta de arte contemporânea, elege 3 galerias. O cara que começa a ir em todo lugar, ele fica muito tonto. Ele tem que eleger as galerias que ele pode ter uma empatia maior, que ele pode gostar mais. A minha cabeça é muito amilcariana, né? É muito simples, muito minimalista. Mas tem o cara que escreve, tem o cara... O próprio Nelson, eu falava, por que eu gosto do trabalho do Nelson? Ele pega um monte de cacareco e faz uma procissão, mas tem um rigor espetacular, tem uma harmonia espetacular. Eu demorei para descobrir porque que eu gostava. Então, a pessoa que está começando tem que olhar muito, ler, entender por que o artista o que ele já fez, quem é que está escrevendo sobre o artista, se é um cara que tem conhecimento do que está fazendo, não está ganhando dinheiro ali para escrever sobre o artista, entendeu? Então tem essas coisas todas, que depois chega assim, paguei 50 mil, não vale nada. Mas também tinha que ter conversado com pessoas que ele confia, porque coisa boa e coisa ruim tem o mesmo preço. E se a arte não te leva para um outro lugar, ela não é arte. Ela está ali para te levar para um outro lugar. Agora, escuta, como acontece na sua galeria essa questão? Porque, às vezes, a sua galeria recompra obras que já vendeu? Já, claro. Para manter o preço do artista num patamar compatível com o que você pratica? Agora já está mais ou difícil, como é? né? Porque nos leilões, apesar de não ter um público que compra arte contemporânea para ficar disputando feito um louco, aparecem já muitas obras e a gente considera que o leilão não nos serve, porque já aconteceu de obras saírem mais caros do que a tabela da galeria e já aconteceu de sair metade do preço. Então a gente não leva muito em questão isso, porque não tem um público de arte para encher uma sala de leilão de arte contemporânea. Entendeu? Sei, então o mercado de leilão no Brasil para arte contemporânea é mais de arte moderna, muito pequeno. Né? Tem mais conhecedor de arte moderna do que de arte contemporânea. O leilão é tido como um veículo de marcação de mercado, de consumo. Tá? Agora, quando o leilão recebe uma obra extraordinária e ele não encontra o público, isso é péssimo. Porque ou vende muito barato ou não vende. E quem passa por essa experiência sofre, porque cria-se uma expectativa e a obra não é vendida. Você está falando, do dono da obra? Não, o dono da obra e o espectador, porque ninguém sabe o que foi vendido e o que não foi vendido. Agora está mais transparente, né? Não tanto, Silvia. Você que sabe. Lá fora é. Não. São mundos diferentes. E isso é complicado. Aqui no Brasil, os nossos leilões aqui são bem complicados. Mas será que eu estou entendendo errado ou existe a possibilidade de preços serem ditos e não serem efetivados? De alguém dizer que sim, vai comprar por tal valor e no final não concretiza a compra. Num leilão, o que acontece? As obras vão, geralmente, por um preço mais barato do que o preço do mercado, que é para incentivar os colecionadores a querer comprar mais barato. Eu sou comprador de leilão. Então, a minha intenção é comprar pelo melhor preço possível.
Só que da mesma forma com que eu vou comprar, os colecionadores vão também. Então, nós somos dois competidores, né? E, às vezes, quando uma obra extraordinária não é vendida, o problema é muito sério. Mesmo nos leilões internacionais, a gente tem o exemplo do Polo, do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Aham. Ele foi a pregão com uma expectativa, não saiu e foi vendido mais barato. Quer dizer, a expectativa do leilão não foi uma expectativa bem desenhada. Não me pergunte por quê. Consistência de mercado. Porque uma obra como aquela deveria, por uma questão de princípio, pela qualidade da obra, ser vendida pelo preço estabelecido. E não foi vendido, e foi vendido mais barato depois. Quer dizer, então houve uma frustração geral. Os leilões internacionais funcionam porque existe um mercado para isso. Entre o Brasil e os Estados Unidos e a Europa, o mercado é um espaço gigante. Lá, diariamente, mensalmente, anualmente, surgem dezenas de novos colecionadores, de novas pessoas ricas, de novos bilionários que querem montar as suas coleções. Posso falar uma coisa? Deve. A gente tem uma associação que chama ABACT, que é a Sim, Associação que das é Galerias de extraordinário, Arte sim, Contemporânea. E a ABACT é muito ativa, faz muita pesquisa, a gente está sempre recebendo as pesquisas e tal. Então, as galerias abrem seus números, sim, e falam para as vendas internacionais, e falam as vendas do mercado interno, falam as cidades para onde venderam, porque ajuda na pesquisa. Hoje em dia, o mercado está muito mais engessado, praticamente não existe caixa 2, porque ninguém quer se enrolar, né, arrumar problema. Hoje em dia é tudo com nota fiscal, tudo muito mais certinho, então dá para você mandar mais dados verdadeiros. Sabe qual é a porcentagem de pessoas no Brasil que podem comprar uma obra de arte por mais de 10 mil reais? Não faço ideia. 1% da população brasileira. Se você comparar isso com a diferença entre ricos e pobres, existe pelo menos um mercado de 30% no Brasil a ser construído. Isso. Entendeu? É o cara que mora no Acre, que é um plantador de soja, que tem gado, o outro do Centro-Oeste. Eu faço uma parceria... Você disse, então, que 1% da população brasileira teria condições de comprar... Não, que compra, que teria que compra. Condições de comprar uma obra de arte acima de 10 mil, é 1%. É muita... É falta de cultura mesmo. Então, o mercado está muito mais centralizado em São Paulo e Rio. São Paulo pelo seu poder aquisitivo e o Rio, que ainda vocação, tem... Né? Claro. É uma cidade cosmopolita, ela forma opinião, ela lança ideias até hoje. Com todos os problemas, o Rio é a cidade mais cosmopolita do Brasil. Não existe, ninguém liga para gente famosa, rico anda de Havaiana, é um país, é uma cidade totalmente diferente. Agora, eu faço um negócio, uma parceria com a XP Investimentos, que eles fazem a maior feira financeira do mundo. Eles fazem num lugar enorme em São Paulo, uma vez por ano. E que nem existe feira de arte, existe a feira de mercado financeiro. São milhares de estandes com seguradoras, bancos, assets, tudo que você possa imaginar. E eles me pedem para colocar obra de arte na sala VIP deles, onde eles recebem. A sala VIP deles entra só quem tem mais de 20 milhões de reais. 95% das pessoas não conhecem um artista que está na parede, famoso, Sebastião Salgado, gente, que é uma coisa internacional, né? Todo mundo vê as figuras, tem filme do Sebastião e tudo. Não conhecem, pergunta se eu sou artista, pergunta para que serve aquilo. Eu falo, você bota na sua parede. Aí o cara me dá o cartão dele, aí eu falo para alguém lá da XP, eu digo, gente, essa pessoa não sabe nada. Ele sabe quanto ele tem? 40 bi. Então, olha o mercado que a gente tem. A gente fica querendo fazer feira lá fora, olha o mercado que a gente tem aqui para buscar, para fazer cabeça, para ensinar sobre cultura, sobre arte, fazer
A gente concentraliza tudo aqui nas duas cidades. Tem um mundo, o Brasil, é um continente o Brasil. E falta de informação mesmo. Porque na hora que eles pegam alguém que sabe falar, que sabe explicar e tal, eles vão começar a gostar. É tão fácil, não é? Nós achamos. Pois é, mas é tão fácil a partir do momento que você... Hoje em dia, gente, as pessoas vão muito mais ao museu quando viajam, não vão só para o Bloomingdale's. Hoje em dia as pessoas, se eu não for no MoMA, vão dizer que eu sou... Aí vou lá, acaba indo e acaba sendo conquistado aos poucos, entendeu? É verdade. Olha, já são 9h05. Ai, gente, como a gente fala, né? Então, eu vou convidar vocês para fazerem perguntas, se quiserem. A gente tem um microfone específico ou empresto o meu? Empresto o meu. Então, vamos lá. Vou fazer uma pergunta para a Márcia e para a Silvia, muito objetiva. Você põe no colo os seus artistas, colecionadores e tal, passa pelo planejamento sucessório dele, por exemplo, até onde sei, Krasber não tinha herdeiros, pouco antes de falecer, fez um testamento para o governo da Bahia, porque senão a obra dele cairia em domínio público, e o governo da Bahia, então, é o detentor dos direitos sobre a obra de Franz Krasberg. Então, como ele cuidaria? E segundo, relacionado com essa pergunta da sucessão, para a Silvia, você tem problemas ou lida com o direito de sequência do Royal Suite, Resale Right, questão de artistas que querem receber... Não, Tá. para não quebrar o suspense. Só essas duas perguntas. Excelentes perguntas. Não, vai responde primeiro. Márcia, trabalha. Fala bastante agora, né? Realmente, o Krasberg fez essa doação. Não, foi uma doação. E deixou um testamento para 5 pessoas, 4 pessoas que trabalharam com ele muitos anos e que moram lá, em Nova Viçosa, e a 5ª sou eu. E a gente vai tentar destrinchar isso, porque o governo baiano, naquele ritmo, sabe, ainda não tomou nenhuma providência. E lá se vão quase 2 anos. É um absurdo O que foi para o governo baiano, o que toda a obra dele que foi está doada. lá, que está lá na casa dele. Que é muita coisa, muito. Foi tudo doado para o museu, para o Só catalogar isso, para levantar isso tudo. A casa está aberta para visitação do público? Ajuda. A casa está completamente sem dinheiro. A visitação precisa ter uma certa verba para cuidar bem das coisas, para receber bem as pessoas, e nem isso tem. Então, só em datas especiais, organizado e tal. Se chegar alguém, não tem como. Não tem segurança, não tem nada. Então, você é uma herdeira também do Krasberg? Eu sou uma herdeira de todos esses pepinos, esses abacaxis que a gente vai... Mas, olha, tem aqui uma companheira, tem o Márcio, tem outro companheiro ali, Leo. Todos nós vamos à luta. Esse é o abacaxi doce, né? Tomara. Tomara. Direito de sequência, Silvia. O que você chama de direito de sequência? É quando vendem-se obras no leilão ou reproduzem-se as obras no livro, que se paga a família do autor, é isso? Gustavo, advogado, vai explicar com detalhes. Pouca gente sabe, a Lei de Direito Autoral brasileira prevê claramente o direito de sequência. Em cada revenda posterior à primeira, o artista ou seus herdeiros, durante 70 anos após a sua morte, é um prazo muito longo, tem direito a receber um valor de 5% sobre o direito da venda. Sei, o problema no Brasil é que é entre o valor anterior e o valor subsequente. Na Europa, há uma diretiva da Comunidade Europeia que é uma escala decrescente. 4% até 50 mil euros, 3% 250, 2% 500, e tem um limite de 13.500 euros. 12.500 euros, desculpa, 12.500 euros. Então, lá há uma cobrança. Os catálogos já vêm com a previsão
né, várias vezes, que o comprador, além do buyer's premium, da comissão, vai pagar direito de sequência. Aqui há uma instituição sendo organizada para cobrar direito de sequência de artistas. Já houve um caso único na justiça, que é o do Portinari. Então, eu indaguei porque é uma coisa que não é muito falada, muito clara. Quer dizer, eu até acho ok direito de sequência, mas 70 anos é um absurdo. 10, 20. Estive agora em Genebra, na Organização de Propriedade Intelectual Mundial, e falei nisso, quase apanhei. Dizer que é 20 anos, porque não é 70, é 70. Eu não sei, os leilões já estão fazendo esses pagamentos? Os leilões brasileiros? Pela lei, eles deveriam, pela lei, Nenhum o leiloeiro artista deveria reter que eu 5%. conheça, Daí minha que eu pergunta. trabalho, recebeu nada, até hoje, quando vendeu o leilão. Nem a família, a família do Amilcar não recebe nada. Não, eu sei que existe isso, que tem, mas aqui, até que eu saiba, nada. Eu queria perguntar, sobretudo a quem lida com o mercado primário, a armadilha do sucesso. Ah, isso aí é mole. Porque vocês têm esse papel de orientar os artistas e, de repente, Exatamente. o artista faz uma série que explode e aí vira aquela figurinha desejável que todo mundo quer por tabela. E como é que vocês lidam com isso? Porque, quando eu era pequena, eu ouvia muito meus pais falarem dos pintores da corte, que faziam aquele sucesso momentâneo e que depois desapareciam justamente porque se renderam à armadilha do sucesso. Eu fiz até uma época que a minha galeria era em Ipanema, era ao lado da Bolsa de Arte. E eu e o Coimbra, você lembra do Coimbra, que trabalhava com Peninha? Nós fizemos uma lista enorme de todo mundo que nos anos 70 valia um dinheirão e que agora, sei, isso a gente fez essa lista, digamos, há 10 anos atrás. E agora nem os leiloeiros querem pegar, porque não vale nada. R$2.000, R$3.000 não vale a foto que eles gastam para fazer. E essa armadilha a gente já viu acontecer tantas vezes, sucessivamente, que lá eu posso te eu já tive vários artistas que hoje dão milhões às suas galerias, que me procuraram em mudanças de galerias e tal, e eu preferi trabalhar com quem eu confio, que são os artistas. Eu falo isso, mas a gente está pouca gente, eu acho que vocês vão entender o que eu vou falar. O artista, ele trabalha bem quando ele tem um tormento, no melhor dos sentidos. Entendeu? Quando ele está fabricando um quadro para vender para um público determinado, que ele já sabe o que quer, perde toda a graça. E eu, graças a Deus, tenho a maior honra de dizer que eu não represento nenhum artista que faz esse tipo de pacto com a nossa burguesia, que está lá esperando para dizer para o outro que tem isso, que tem aquilo. Dos artistas que eu trabalho, não tem. E quando chega artista jovem, a gente recebe muito portfólio, uns 100 portfólios por ano. E quando a gente gosta mais de alguma coisa e tal, e que o cara vem dizer, porque meu pai tem uns amigos, vai comprar tudo na primeira exposição. A gente nem... Artista lá da galeria rala, os jovens só começaram a vender depois de 5 anos. Entendeu? A gente ajuda na produção, a gente ajuda como pode, mas se o cara pensa em ser famoso e ser rico, ele está ferrado. E a galeria que representa ele é a longo prazo também. Então, isso aí a gente já aprendeu que não... Entendeu? Fila de esperas, aquelas filas quilométricas. Tem muito pouco, assim. O dia que ele fizer de novo uma coisa parecida, me fala. Ninguém lá na galeria está preocupado com isso. Agora, a armadilha existe e tem muita gente que cai nela. E é por isso que eu digo que coisa boa e coisa ruim, a princípio, tem o mesmo preço. Bom, agora Ótimo. chega, né, gente? A armadilha do sucesso é ótima. Uma última pergunta? Sem querer acabar, mas acho que está todo mundo cansado, né? 9h30, menina. Em relação à quantidade de leilões e de peças falsas que estão no mercado, isso não deprecia muito o indivíduo que gosta de colecionar? Não pode ser feito nada a respeito disso, porque a gente vê coisas assim escancaradas. Acho que essa pergunta é para o Max, né? Eu pedia que ninguém perguntasse sobre esse assunto, porque é um assunto nevrálgico, sério.
E o que é mais complicado é a família dos artistas, Não, já que autenticam obras falsas. E você não pode fazer nada. As minhas eu falo. Que o dia que você for perante um juiz discutir com a família do artista, a família do artista prevalece, porque o juiz não tem formação. E isso hoje, as falsificações hoje é uma coisa extremamente preocupante, porque existe uma indústria da falsificação que está começando a levar obras para o exterior. Então, são obras brasileiras vendidas no exterior falsas e que os colecionadores compram porque tem a chancela, sobretudo na Europa. Isso é com muita, assim, cada vez eles estão mais habilidosos. Os artistas dos movimentos concretos e neoconcretos hoje, a família está muito atenta, mas a quantidade de obras apócrifas, falsas, que não vale absolutamente nada, a coisa está caminhando de uma forma... Aí, se você me perguntar, aí como é que eu me protejo? Aí eu faço uma metáfora que eu brinco sempre. Você compraria um diamante na Avenida Atlântica, na praia, ou iria na Gasterne ou no Tiffany? É a origem da sua obra. Então, as falsificações hoje estão com obras modernas e as obras contemporâneas. Isso é o que mais preocupa. E é uma grande realidade, sim. E nos leilões brasileiros existe, sim. E existem leilões piores, que são os leilões da internet. Essas são tristes. Mas em todo nível. As falsificações têm, sim, que tomar muito cuidado. Eu acho que deveria existir no Brasil um fórum de falsificação. E em todos os níveis, chamar as famílias dos artistas, da mesma forma com que se preocupa com o direito de sequência, que é um direito, é uma lei, existe, foi aprovada nos anos 70, né? e que hoje é uma realidade. Hoje, para você fazer os seus negócios, você tem que fazer um cálculo em cima do direito de sequência. Isso é uma realidade líquida e certa. Agora, as famílias dos artistas deveriam ser chamadas também para responderem pelas falsificações. E o que é mais complicado no direito de sequência é o seguinte: quando você paga o direito de sequência para uma obra falsa, ela torna-se verdadeira. E daí? O que eu faço? O que eu faço? Corto o pescoço? É complicado. A Fundação do Amilcar de Castro já retirou muita coisa de leilão. Que a gente vê, né? Quem sabe, às vezes até amigos que avisam, olha, vem cá, você não achou esquisito esse... Aí a gente olha, a gente vê mais ou menos que está esquisito, graças a Deus que tem lá o filho do Amilcar que liga para... Por favor, você tira, porque agora já sai, atestado pelo o Instituto Amilcar de Castro. É uma garantia. O Max está chamando a atenção para uma outra questão, que é que quando os herdeiros não estão preocupados com a questão de se a obra é falsa ou não, muito pelo contrário. Estão incentivando a falsificação. Isso a longo prazo é complicado. Não, a longo prazo é complicado, em primeiro lugar, para quem possui o objeto. Depois, o próprio artista. Pois é. A obra... É um problema muito sério, muito sério. E é um perigo você também sair falando, chegar na casa da pessoa, olha, esse teu quadro aí, toma cuidado. Bom, a importância dos catálogos resumendo. Você vai ter que ir lá na polícia, chamado de testemunha, para depor, você não tem como provar, é uma coisa pessoal tua. Então, as pessoas acabam se calando, se fechando em copas, porque vão comprar problema também, né? Bom, já são 9h20, a gente vai ter que encerrar. Pelo visto, ainda teríamos muitos assuntos aqui. Não acaba. Queria muito agradecer a presença do Max, da Márcia, da Sílvia. Gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês e felicitar o Márcio por esse seminário muito interessante. Obrigada e boa noite a todos. Obrigada a você.
Obrigada a você.